Muito bem. Vamos lá então. Boa noite oficial agora. Ao vivo para mais uma aulinha de empreendedorismo, né? Estamos chegando na reta final do nosso componente, infelizmente. Obrigado, Jocélia. Obrigado. Obrigado. Hoje é um dia diferente, né? É um dia diferente para mim, porque, inclusive, peço desculpa para vocês pelo pequeno atraso, porque eu estava no telefone. Hoje é um dia diferente porque a sensação de comemorar o aniversário em isolamento não é muito legal, né? Mas o dia foi muito bom e eu estou muito feliz por poder, né, ter uma aulinha com vocês hoje, né, nesse dia tão especial para mim. Então, embora a gente esteja distantes, a gente está presente virtualmente e a gente já se conhece, né? A gente já faz parte aí do nosso network. Então, eu fico muito feliz de trabalhar com a turma de vocês no dia de hoje. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Ficando mais experiente, né? Fazendo 22 anos. Vamos deixar por aí, tá? Vamos deixar por aí. Se fosse no presencial, provavelmente o prof ia levar um bolinho pra gente poder comemorar. Mas como infelizmente não é, né? Eu trouxe o mate pra gente poder brindar. 22 anos de carteira assinada, né, Felipe? É, vamos deixar por aí, né? Vamos deixar por aí. Bom, obrigado, gente, de coração, tá? Obrigado mesmo. Eu vou colocar o material aqui pra gente poder ir acompanhando. E aí, eu só preciso que vocês colaborem comigo, porque sabe como é, né? Agora eu vou poder usar essa desculpa. Agora eu vou poder. Eu já usava, né? Boa noite, Domingos. Mas agora eu vou usar mais do que nunca essa desculpa. A idade tá pegando, né? Então eu vou pedir a colaboração de vocês aí para lembrar onde foi que nós paramos na última aula, na terça-feira. Eu tenho quase certeza que a gente tem as habilidades empreendedoras e já iniciou, né? Inclusive os tipos. Os tipos de empreendedorismo. Vamos lá então. E estão enxergando aí, gente? Aproveita aí, Amanda. Aproveita. Bom, vamos lá então. Bom, gente, até agora a gente já viu então as habilidades empreendedoras. Agora a gente está entrando bem na parte técnica do nosso componente e, consequentemente, mais voltado para a criação das empresas, né? Só que para isso a gente precisa contextualizar e deixar bem claro que o empreendedorismo ele pode ser aplicado em outras áreas, né? Isso já ficou tão batido, já é um beabá para nós, né? A gente falou que existe o empreendedorismo social, o empreendedorismo corporativo, né? Que foi o que a Prof. Clá colaborou naquele bate-papo, né? Para a gente falar um pouquinho sobre o intraempreendedorismo e também o empreendedorismo individual, que é aquele realmente voltado para abertura de negócios. Bom, a gente tem o nosso primeiro modelo, que é o empreendedorismo social. E o empreendedorismo social, gente, eu acho que a gente falou na última aula, mas vamos retomar, tá? Empreendedorismo social é aquele onde o empreendedor vai aplicar todas as habilidades, os conhecimentos e as atitudes empreendedoras que ele tem, que nós vimos nas aulas anteriores, em prol de um objetivo em comum, né? Esse objetivo, geralmente, ele é voltado para a sociedade, né? Para grandes grupos. Esse empreendedor, ele entende que o papel dele é fundamental, né? O papel dele é importante para conseguir alcançar alguma mudança significativa na sociedade. E aí, como exemplo, a gente tem o Barack Obama, foi eleito o 44º presidente dos Estados Unidos. E eu sempre digo que eu não trago ele aqui como exemplo, pelo fato de que ele foi o primeiro presidente negro, né, eleito dos Estados Unidos. Não, muito pelo contrário. Embora ele tenha essa representação, né, mas eu trago ele como exemplo
por todo o produto que ele trouxe, né? Por todo o resultado que a política dele trouxe para os Estados Unidos e também para todas as outras nações, né? Mas pelos projetos sociais que ele se envolveu, não só ele, mas também a esposa dele, né, a Michelle. Segundo pesquisas e levantamentos, né, dentro dos Estados Unidos, apontou-se então que o Obama ele foi eleito um dos melhores presidentes da história recente dos Estados Unidos da América. Então isso, gente, significa não por conta de que ele tem um sorriso branquinho, né, de invejar, ou que ele tem uma cara amigável. Não, foi pelo trabalho que ele desempenhou, né? Foi pelo papel que ele assumiu como, né, presidente de uma nação, que é uma das maiores nações do mundo inteiro, mas também por entender que aquele papel que ele estava assumindo era extremamente fundamental para tentar fazer alguma mudança na sociedade. Seja tentar equilibrar a desigualdade social, né? Tentar tirar o maior índice de pessoas da pobreza, né? Seja a equiparação salarial, seja pelos postos de trabalho, né? Seja pelas melhorias que o governo dele e que a forma como ele conduziu o país acabou tendo como resultado, né? Mas até o próprio discurso, né? O discurso do segundo mandato, quando ele termina, então, né? Que ele encerra esse ciclo, entrou para a história, né? Que foi um discurso bem marcante. Então a gente tem, né, no Barack Obama, assim como outras pessoas que a gente poderia citar aqui, né, gente, um exemplo de empreendedor social, porque ele entende que o papel dele é extremamente fundamental e ele conseguiu aplicar e usar essa posição, essa representação que ele assumiu a seu favor, né, e a favor, consequentemente, de uma sociedade por inteira. Vocês conhecem essa menina aqui? A Greta Thunberg. Já ouviram falar nela? Provavelmente sim. Quem é, né, a Greta? A Greta é uma ativista de 16 anos, é uma ativista ambiental, né? Uma criança, né? Vamos chamar ela de criança, porque pelo menos na minha época, 16 anos, eu ainda estava brincando de casinha, né? Brincando de fazer papá, brincando de boizinho, enfim, né? E eu acredito que para muitos de vocês também. Então, ela entende que não é pelo simples fato de que eu tenho essa idade, né? Que a idade ela não é uma prerrogativa para tal, que eu não vou tentar fazer alguma coisa diferente, não só para minha geração, mas também para gerações futuras. E aí o que acontece? Uma pessoa de 16 anos assume uma representação, um papel social, ao ponto de chegar a discursar na ONU, né? No encontro do G20, dos 20 países mais desenvolvidos. Chegar para aqueles caras lá, cabelinho branco, né? Com uma carreira exemplar, né, de muitos e muitos anos dentro da política, alguns nem tantos, né? Mas chegar para esses caras e falar, ô meu, e aí? O que é que vocês estão fazendo para o meio ambiente? O que é que vocês estão se preocupando para as próximas gerações? Porque a nossa geração aqui, ela já tá ferrada, né? Mas e as próximas? O que a gente vai deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? Qual é a preocupação que vocês estão tendo, né? Então imaginem, para uma criança, uma garota de 16 anos chegar a esse ponto, é por conta de que ela tem uma representatividade muito grande, né? E aí tem uma frase dela que eu gosto muito, que é essa aqui. Como não posso voltar, né? Como ela ainda não podia voltar, essa é uma das maneiras como eu faço a minha voz ser ouvida. Ela poderia simplesmente estar no Facebook, no Instagram, fazendo selfie, né? Fazendo canal no YouTube, fazendo escambau, seja lá o que for. Coisas que são comuns para pessoas dessa idade, né? E tá ok, né? Não tá errado. Mas ela entende que ela pode mais. Que ela tem um papel fundamental e ela quer ter esse papel fundamental, né? E aí ela acaba se envolvendo não só para a questão ambiental, mas também para outras questões a nível, né, comunitário. Então, recentemente ela estava envolvida com uma campanha mundial, né, de auxílio a Manaus, porque Manaus foi um dos focos principais ali do coronavírus. Então, ela também estava envolvida com essa questão, né? Então, ela também é um exemplo de empreendedora social, certo? Tranquilinho aqui, gente?
Beleza. Aí a gente entra, então, na segunda esfera, na segunda aplicação da ciência e empreendedorismo, que é o intraempreendedorismo, que é todo o bate-papo que a gente fez com a Prof. Clarice, que é toda a pegada que eu tenho desde o início da nossa primeira aula, né? Porque eu acho que todos nós devemos ser intraempreendedores. Não interessa o local, não interessa o cenário onde tu está inserido. A gente precisa ser intraempreendedor. A partir do momento em que nós nos posicionamos como intraempreendedores, a gente aplica as nossas habilidades, as nossas atitudes e as nossas competências em prol da inovação, em prol de fazer diferente, pensar diferente, agir diferente do que o efeito manada, né? E aí eu sempre falo e eu vou repetir o resto da vida, sempre enquanto eu estiver dando aula para os meus alunos. Se vocês derem uma bicuda numa esquina, vai saltar 30 pessoas com o mesmo diploma que vocês vão receber no final do curso. O que é que vocês vão fazer para serem diferentes? Seja pensar diferente, agir diferente, né? Enxergar resultados, enxergar possibilidades onde ninguém está enxergando. Vocês precisam ter um diferencial. Esse cara aqui é essa pessoa que faz uso de todas essas questões, essas habilidades, né? Todas as habilidades que nós vimos. E a diferença dele para os demais é que ele assume um papel dentro de uma organização. Então ele pode ser um vendedor, ele pode ser um gerente, ele pode ser um telefonista, né, uma telefonista, ele pode ser uma faxineira, uma pessoa que trabalha com limpeza, enfim, independente, não interessa o setor que ele trabalha, não interessa com o que ele trabalha. Mas ele entende que o papel dele é fundamental e que ele pode fazer melhor, e que ele pode fazer mais. E automaticamente, a partir do momento em que ele faz isso, que ele sai da zona de conforto, sai da caixinha e faz melhor e mais, ele não está fazendo apenas para a empresa, né? Porque o resultado para a empresa é uma consequência. Mas ele entende que para ele isso é necessário, né? E automaticamente ele consegue se desenvolver. E aí, gente, o intraempreendedor pode ser que ele não dê certo na organização que ele está trabalhando no momento. E aí a gente vai ver depois na sequência a cultura, né? O papel da cultura empreendedora para o desenvolvimento desse cara. Mas automaticamente, se ele não der certo, se ele entender que aquela empresa não está possibilitando que ele aplique todas essas questões, habilidades, competências e atitudes, ele vai sair e vai procurar um outro lugar. Porque ele entende que ele é tão bom, e isso não é arrogância, tá, gente? Mas ele entende que ele é bom por conta do esforço, por conta do trabalho, por conta da responsabilidade que ele tem, que ele diz, cara, se eu não der certo nessa empresa, beleza, eu vou procurar outra, né, que vai me dar o espaço para que eu possa me desenvolver. Então eu sempre falo também para todos os meus alunos, se porventura vocês trabalham numa empresa, né, onde vocês querem fazer mais, onde vocês querem fazer melhor, onde vocês enxergam um problema e dizem, cara, a gente pode fazer isso aqui de uma forma totalmente diferente. O resultado vai ser melhor, a gente vai perder menos tempo. E se porventura o líder de vocês, que daí não é o líder, é o chefe, né, ele vai olhar para vocês e vai dizer, tá, e aí o que é que tu quer te meter com isso? Tu não recebe para isso, né? Gente, não percam tempo, né? Não percam tempo em lugares assim. Não se acomodem. Não sejam pautados apenas pela segurança do emprego de vocês. Porque aí tem todas as outras questões. A gente precisa de um espaço onde a gente consiga se desenvolver, porque assim a gente consegue se sentir bem, né? A gente consegue manter uma saúde mental boa. Porque tu pode ter uma segurança trabalhando num local assim, onde não te propicia um espaço para tu se desenvolver, mas em algum momento a conta vai chegar, tá? E eu falo isso como experiência própria, tá? Eu passei, antes de entrar na supervisão, eu trabalhava em uma empresa onde o cenário era totalmente este, né? Onde olhavam e diziam, tá, mas e aí? Quem é que te perguntou? Tu não recebe para isso, né? Ou seja, por mais que eu sabia que as coisas poderiam ser melhores, por mais que eu sabia que as coisas deveriam ser melhores e feitas diferentes, de maneiras diferentes, acabei entrando na zona de conforto, né? Acabei, por conta da segurança, por conta da estabilidade, por conta de que eu estava terminando a faculdade,
Então demorou 8 anos, né? E eu uso isso como case, né? Para que vocês também parem um pouquinho e pensem nessa questão. Eu demorei 8 anos, né? Até sair deste local e procurar um outro local onde eu pudesse me desenvolver realmente com todas as minhas habilidades e aquela vontade que eu tinha. E aí, esses 8 anos, demorou todo esse tempo, mas uma hora a conta chegou, né? E a conta chegou através de níveis de estresse totalmente elevados, né? A crises da ansiedade, a minha saúde mental não estava muito boa, por conta de que se eu estou trabalhando num local onde ele não propicia o meu desenvolvimento, embora eu esteja recebendo um salário em dia, né? Mas a gente não quer apenas receber um salário, a gente quer nos desenvolver, né? Então, eu uso isso como exemplo. Não esperem chegar a 8 anos para se dar conta de que o local onde vocês estão não merece, né, as habilidades, as competências e as atitudes de vocês. Ah, professor, mas o mercado está difícil, né? A gente precisa tomar cuidado. Sim, ok, eu não estou dizendo para ninguém sair aí igual louco, né, se atirando e pedindo demissão. Não é isso, tá? Mas parem e pensem, tá? Parem e pensem. O momento ideal para que essas mudanças aconteçam, gente, nunca vai existir, tá? Nunca vai existir. Não vai vir alguém, uma fadinha e falar: "Pronto, agora é o momento de tu mudar de emprego". Não, não vai acontecer. É tu que precisa tomar essa decisão, levando em consideração todas aquelas habilidades empreendedoras que a gente falou, né? Não ter medo de arriscar, adaptação, né? Então, tem que levar em consideração tudo isso. Mas o momento ideal não existe. Então, depende de cada um, né? Analisar aí o cenário ao qual está inserido. Mas uma coisa que eu deixo como pedido para vocês: não esperem a conta chegar, porque ela pode chegar e talvez seja bem ruim, né? Então, cada um sabe do seu potencial, né, gente? Porque talvez a gente também tenha aquelas pessoas que, não, tudo bem, tá bom do jeito que tá, beleza, não tem problema nenhum. Mas eu acredito que vocês podem mais, né? Eu acredito que vocês podem fazer melhor. E eu acredito que aí fora no mercado possa existir uma empresa que mereça, né, as habilidades, competências e atitudes que vocês têm. Então, parem e pensem um pouquinho a respeito disso, certo? As empresas, gente, estão em busca constantemente de diferencial competitivo. E o que é o diferencial competitivo? É sair na frente do concorrente. O intraempreendedorismo, ele se tornou um diferencial competitivo para as empresas. Claro, para aquelas empresas que enxergam isso como realmente algo positivo. Porque para aquelas outras empresas que enxergam isso como bobagem, como besteira, deixa elas de lado, né? Consequentemente, o resultado que elas vão acabar obtendo vai falar por si só. Mas quando a empresa quer buscar um diferencial competitivo, ela pode olhar para esse cara aqui, né? Ela vai olhar para dentro do seu quadro de colaboradores e provavelmente ali vai ter uns 10, 15, 20 pessoas, né, que têm essas habilidades, né, que têm esse perfil intraempreendedor. E aí a empresa pode fazer uso disso. Ela pode estimular esses colaboradores a pensar, a ter responsabilidade, a assumir o papel de dono, né, a tomar decisões, a buscar fazer as coisas diferentes, né? Mas isso, gente, para que aconteça, a empresa tem que dar abertura. Se a empresa não dá abertura, aí não adianta, aí não tem como, né? Tranquilo, gente. Alguém se identificou aí? E aí você perguntam, né? Mas e como é que a gente vai estimular o intraempreendedorismo? Não existe poção mágica, né? Cada empresa, gente, é diferente uma da outra. Isso aqui é beabá para nós também, né? Cada empresa é diferente uma da outra. Cada empresa vai ter os seus objetivos e suas metas e vai encontrar a melhor forma de desenvolver essas pessoas. Mas o primeiro passo que ela pode dar
é ter uma mente aberta para a inovação. Porque a partir do momento em que a empresa pensa e respira inovação, automaticamente ela vai olhar para essas questões, né, principalmente intraempreendedorismo, gestão de pessoas, melhoria de processos, né, vai olhar para tudo isso e ela, consequentemente, vai acabar abrindo espaço para que essas coisas possam ser trabalhadas dentro da empresa. Mas para que isso aconteça, ela precisa querer, foi como eu falei. Se ela não quer, automaticamente ela vai bloquear, né? E se ela bloqueia, aí ela vai ficar para trás. Bom, há muito, né, que se fala por aí em literatura, em pesquisas, em reportagens, a questão das gerações, né, dos conflitos de gerações. Eu trouxe aqui para vocês entenderem um pouquinho a respeito disso, né? A gente tem a geração Baby Boomers, se dá esse nome, eu não sei o porquê, Baby Boomers, que é o pessoal da geração ali que nasceu entre 1945 a 1960. A geração X, a partir de 1960 a 1985. A geração Y, de 1980 a 1995. E por fim, então, a geração Z, né? Que é a geração milênio, também vocês vão encontrar por aí, né? Que é aqueles nascidos a partir de 1995. Qual que é a influência disso, gente, para o intraempreendedorismo? Aqueles integrantes da geração Y e da geração Z possuem maior facilidade. Agora também tem a geração alfa. A geração alfa, né? Tem mais uma nova categoria aí. Sempre está surgindo e daqui a pouco vai ter mais uma. Por conta de que a gente já está em 2020, né? Mas olha só, o porquê que se fala muito de que a geração Y para frente tem maior facilidade em se adaptar a novos cenários, em aplicar habilidades empreendedoras, a trabalhar principalmente a questão do intraempreendedorismo. Porque, gente, a maioria das empresas que estão surgindo agora, né, neste momento, nesse cenário atual, são empresas formadas necessariamente por pessoas, né, integrantes dessa geração Y e da geração Z, que, consequentemente, possuem maiores adaptações à tecnologia, né, a toda essa mudança, essa adaptação repentina que precisa acontecer. Então, consequentemente, essas empresas novas, né, e aí existem modelos que a gente vai acabar estudando, né, startups, né, e-commerce, que muito a gente vai falar também. E o que que é isso, gente? São modelos de fazer negócio totalmente inovadores, totalmente tecnológicos, que são, né, originados dentro dessas gerações Y, Z e essa nova que está surgindo aí, né? Isso, consequentemente, não quer dizer que os demais estão excluídos, muito pelo contrário, até por conta de que a gente ainda, né, enxerga por aí baby boomers e o pessoal da geração X dando surra em nós, né, em algumas questões. Mas eu trouxe isso para a gente entender um pouquinho e perceber que o ideal, o cenário ideal, é que todas essas gerações possam interagir, né? Porque cada uma delas tem o que ensinar, tem o que aprender, óbvio, né? Cada uma delas, mas o ideal, o cenário ideal, é que todas elas possam interagir. Consequentemente, uma vai ter mais facilidade do que a outra. E aí, a gente tem a questão da atividade 3 que vocês fizeram, né? Que foi o filme do estagiário, do senhor estagiário. Aquilo ali fica muito claro, né? Fica muito nítido. A gente tem o Ben, que é o personagem, né? Esqueci o nome do ator. 73 anos. Tem toda uma bagagem, tem toda uma geração, né? A forma como ele trabalhava era totalmente diferente como a forma onde se trabalha agora, né? O modelo de negócio que existia lá atrás é totalmente diferente dos modelos atuais, né? E, consequentemente, a maneira como a gente se relaciona, tudo isso. Ele já é aposentado, ele poderia simplesmente, né, botar os pezinhos para cima, tomar um negocinho e deu, acabou, já era, agora eu só vou curtir minha vida. Mas ele sabe que ele pode mais e ele quer mais, então ele vai lá e ele busca por isso. E ele entende que ele tem muito para contribuir.
Então, obviamente que ele é uma pessoa integrante ali da geração Baby Boomer, né? Que talvez possa ter uma maior dificuldade, né, em interagir com as outras gerações ou não, né, porque isso não é regra, mas principalmente com os novos modelos, né? E aí o que que acontece? Ele passa por um processo de seleção para trabalhar como estagiário dentro de uma empresa que trabalha com tecnologia, que trabalha com grifes, né, com a questão tecnológica. E aí ele tira de letra. Ele tem um poder de adaptação muito grande. Ele mostra isso, né? Ele mostra isso ao longo do filme. Ele ensina muita coisa ao longo do filme para as demais gerações e principalmente para a líder, para a empreendedora, né? E ela acaba aprendendo muito com ele. Então aquele filme, quando eu passei para vocês, eu falei, né, que ele era muito bom, não só pelo fato de que trabalhava as habilidades, né, desde poder de adaptação, iniciativa, não ter medo de arriscar, mas também as questões demais, né? Os tipos de empreendedorismo, os conflitos de gerações, como a gente tem que trabalhar de forma integrada, né? Não deixar as gerações anteriores excluídas, achando que eles não têm o que ensinar. Não, muito pelo contrário. Eles têm muito para ensinar, eles têm muito para aprender, assim como nós também temos muito para aprender com eles, né? Então, o cenário ideal para as empresas é que elas façam essas integrações, né? E como exemplo, eu tenho a supervisão. Na supervisão, a gente tem o seu Leone, que é o sócio-diretor da supervisão, com os seus 72 anos, cabelinho branco, né? Eu não sei se caso vocês tenham participado da semana acadêmica do SEG, que nós fizemos, né? O seu Leone ele foi como palestrante, justamente para falar sobre essa questão do empreendedorismo, né? Porque a supervisão ela iniciou no modelo familiar e ela poderia, né, ter entrado para dentro do casulo e ser uma empresa contábil qualquer aqui em Santa Maria. Mas o seu Leone, principalmente por ele, né, partiu dele isso. Ele entende que as coisas mudam, os cenários evoluem, né, as coisas evoluem, as pessoas evoluem e, consequentemente, tudo isso tem que acompanhar. A empresa precisa acompanhar todas essas questões. E aí o seu Leone, então, a gente tem como maior exemplo, porque ele é o nosso cara mais intraempreendedor. Embora eu acabei de falar para vocês que o intraempreendedorismo é algo que as gerações Y, a Z e essa nova que está surgindo tem maior facilidade, as demais também trabalham isso muito forte. O Ben é o nosso exemplo de intraempreendedor. O seu Leone é o exemplo de intraempreendedor. E provavelmente a gente tem alguém aqui também, integrante da geração X e Baby Boomer, que também é intraempreendedor. Então a ideia, gente, é realmente isso. Olhar para dentro da nossa empresa, para dentro da nossa organização, né? Quem quer trabalhar com intraempreendedorismo, e entender que existem várias gerações e que cada uma delas tem muito a contribuir. E se todas elas pensarem em conjunto, sair fora da caixa, pensar maneiras diferentes de resolver problemas, a empresa vai ganhar, né? E aí, consequentemente, os resultados serão positivos. Tranquilo, gente? Bom, meu mate aqui que acabou esfriando. Beleza. Aí a gente tem então um empreendedor individual. Aqui é realmente aquele cara que vai querer abrir a empresa. Ele tem como objetivo principal, né? Diferentemente do intraempreendedor, que não necessariamente quer abrir um negócio, né? Ele cria uma carreira dentro de uma organização. O empreendedor individual, ele quer empreender. Não interessa como, não interessa onde, mas ele quer empreender. Ele tem uma veia empreendedora e, consequentemente, ele vai acabar fazendo negócio, né? E aí, como exemplo, a gente tem o Silvio Santos. O Silvio Santos, para quem não conhece a história dele, ele começou como camelô, né? Vendendo produtos na 25 de março. E hoje ele é proprietário de uma das maiores redes de televisões do Brasil, né? Que é o SBT. Então, além de outros que a gente poderia trazer aqui, né, e a gente acaba vendo lá mais pro finalzinho, nas últimas aulas ali,
alguns exemplos, né? Mas esse cara aqui não interessa como ele vai empreender. Então, o foco, o objetivo é, né, abrir um negócio, fazer dinheiro, fazer modificações, seja em novos negócios, novas formas de se relacionar, novas maneiras de vender produto ou serviço, seja lá o que for, mas ele vai empreender, né? Então ele tem uma vertente muito empreendedora. E aqui dentro do empreendedorismo individual, lembrando sempre que aqui a gente está trabalhando os tipos de empreendedorismo, tá? A gente tem dois cenários. A gente tem o empreendedorismo por necessidade e o empreendedorismo por oportunidade. O próprio nome já está falando, tá? Empreendedorismo por necessidade, dentro do empreendedorismo individual, que é o cara que quer abrir negócio, que quer fazer negócio, é aquela situação onde o empreendedor ele se encontra num cenário onde ele perdeu renda, ele perdeu emprego, ele precisa de uma complementação, né? E aí ele vai buscar alguma maneira, né, de fazer algo para manter a sua qualidade de vida, né? A sua renda mensal, enfim. E aí ele vai, seja vender salgado, seja, né, vender alguma coisa na internet, seja pensar um negócio diferente e fazer dar certo. Mas ele vai fazer da crise, né, uma oportunidade para montar um negócio. E aí a gente tem o segundo cenário, que é o empreendedorismo por oportunidade. Nesse cenário aqui, o empreendedor ele tem tempo, ele consegue planejar, ele consegue se estruturar, ele tem recurso financeiro, né, não necessariamente cheio de dinheiro, mas ele sabe que ele precisa, né, de um fluxo de dinheiro para conseguir iniciar um negócio e, consequentemente, esse empreendedorismo por oportunidade é aquele que abre dentro da legalidade, dentro da formalidade, né? É o cara que realmente estruturou o negócio e aí vai praticar o empreendedorismo. Geralmente, o outro cenário, este empreendedorismo por necessidade, muitas vezes ele acaba sendo informal, né? Ele acaba sendo informal porque, né, o empreendedor ele precisou se virar de alguma forma. E aí ele vai fazer, não interessa o que, mas ele vai achar uma maneira de complementar a sua renda. Tranquilo, gente? Vocês estão tão quietinhos hoje. Bom, então só para complementar, tá? Agora a gente vai falar sobre cultura, né? Mas afinal de contas, o que é cultura? A gente precisa entender que na nossa família nós temos alguns cultos, né? Algumas questões que a gente pratica, né? Seja passar Natal todo mundo junto, aniversário, né? Ou seja, isso é muito nosso, é muito particular de cada um de nós. Da mesma forma, não tem Jocélio, eu vou passar, tá? Porque eu atualizei ele com as questões que faltavam. Eu vou passar para vocês, tá? Da mesma forma, cada empresa vai ter uma cultura diferente, né? Vai ter uma cultura pautada nos seus valores, seus princípios, né? A sua visão, seus objetivos, o que ela quer alcançar, como ela vai fazer para alcançar e, consequentemente, a forma como ela cultua as coisas. Então, quando a gente vai analisar o papel da cultura para o empreendedorismo, em primeiro lugar, a gente precisa entender que cada situação que a gente vai avaliar é correspondente a uma cultura própria. Então, a supervisão tem a sua cultura, né, que é dela, é individual. Ela está inserida em Santa Maria, que por sua vez também tem uma cultura muito própria, né? Nossa, aqui de Santa Maria, questão de a gente conhecer praticamente todo mundo, né? De a maioria dos negócios serem de origem familiar, né? Da gente ser um povo muito unido, aquela coisa que todo mundo conhece. Que por sua vez também tem a influência da cultura regional.
Santa Maria está localizada dentro do estado do Rio Grande do Sul, né? Que, por sua vez, também tem a sua forma de conduzir as coisas, a forma como nós nos comportamos. Aí a gente vem para aquela questão de que nós somos muito bairristas, né? De o que é nosso é muito bom. Da mesma forma, a gente também vai ampliando, né? A gente tem o cenário do Brasil, que também, por sua vez, tem a sua cultura, né? De tocar as coisas, tocar os negócios, as questões políticas muito fortes, né? A questão econômica, a questão da desigualdade social, enfim, tudo isso. E, consequentemente, gente, todas essas questões, que obviamente a gente poderia ter aula até o ano que vem falando sobre isso, acabam influenciando diretamente na cultura organizacional e na cultura empreendedora, né? Então, por sua vez, analisando o cenário micro, que é a supervisão, o exemplo que eu dei para vocês, a empresa, a gente vai ter o nosso modo operante de tocar as coisas e, consequentemente, pensar o empreendedorismo, incentivar a questão intraempreendedora, levando em consideração todo o outro cenário, todo o cenário externo, né? Seja da região micro para a região macro, tá? E aí é só a nível de entender que todos os cenários ao qual a gente está avaliando, eles sofrem interferências diversas no sentido de cultura, que, consequentemente, a supervisão vai ter a sua cultura, né? Assim como outros escritórios aqui de Santa Maria terão as suas culturas, né? Assim como a gente pegar um outro modelo de negócio aqui de Santa Maria vai ter a sua cultura e, consequentemente, cada cultura vai ser diferente uma da outra, tá? Isso tem que ficar bem claro. E aí a gente pode avaliar o seguinte, eu trouxe para vocês algumas questões que mostram que existem sim alguns lugares mais propícios para serem desenvolvidos, né, para serem aplicados alguns negócios e, consequentemente, fazendo com que o empreendedorismo seja mais forte em determinadas regiões. E aí, se a gente for ver, né, a gente acaba vendo que os grandes centros populacionais acabam sendo polos empreendedores, né? Acabam concentrando grandes empresas, grandes indústrias, grandes marcas e, consequentemente, aquelas regiões onde são mais distantes, né? As regiões do interior, consequentemente, mesmo que possam, né? E mesmo que façam o incentivo ao empreendedorismo, ainda assim tem uma tendência a ter maior dificuldade na questão do desenvolvimento, né? E aí fica muito claro quando a gente olha para as cidades do interior, tá? E daí a gente vai ver Santa Maria, por exemplo, é uma das cidades mais desenvolvidas da nossa região, né? Mas aí a gente pode comparar com Uruguaiana, Alegrete, Santiago, enfim, né? E aí o maior exemplo disso, gente, de local próprio que desenvolve o empreendedorismo, que pensa em empreendedorismo, é o Vale do Silício. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Vale do Silício, nos Estados Unidos, que é uma região onde existem os maiores polos tecnológicos, né? Que pensam e trabalham a questão empreendedora, né? E principalmente a questão da inovação. Então, só para contextualizar isso e mostrar que sim, existem locais que vão propiciar o desenvolvimento do empreendedor, do empreendedorismo, de uma forma mais elevada e outros, né, menos. Mas não necessariamente que esses que não conseguem um desenvolvimento maior do empreendedorismo sejam fechados para o desenvolvimento do empreendedor. Não é isso, tá? E aqui, então, a gente tem algumas cidades empreendedoras. Quais são os exemplos? O que elas fazem para comprovar que são cidades empreendedoras? Primeiro, estabelecer prioridades, né? Desenvolver políticas, desenvolver ferramentas, planos, né? Para fomentar o empreendedorismo, para fazer com que isso aconteça, porque a partir do momento em que a gente consegue desenvolver o empreendedorismo na nossa cidade, a gente acaba tendo mais emprego, tendo mais renda, toda aquela história que a gente conhece.
que direcionam recurso para obras estratégicas, né? Sejam obras pontuais, de melhorias urbanas para fazer com que o fluxo aconteça melhor, né? Que o trânsito, logística, tudo isso aconteça de forma mais propícia para desenvolver a cidade, né? Enfim, desde estimular pequenos negócios, fornecer linhas de crédito, tudo isso, tá? São alguns exemplos de ações que cidades que pensam de maneira empreendedora podem fazer para fazer com que esses negócios possam se multiplicar e, consequentemente, se desenvolver. Tá? E aí a gente tem, então, e vê muitas vezes, né, dizer que o Brasil é um polo empreendedor, e nós vimos isso dentro do nosso componente, né, que o brasileiro ele é empreendedor por natureza. A cultura do Brasil ela é propícia para o desenvolvimento do empreendedorismo. Obviamente que em algumas regiões mais do que outras, né? Mas a gente pode resumir dizendo que o Brasil ele é uma cultura empreendedora pelo fato de que a gente tem uma personalidade empreendedora, né? Que busca, que a gente tem energia para buscar, pensar diferente, autoconfiança, tudo isso, né? E quando a gente vai avaliar a cultura, a gente precisa entender que nós temos os integrantes dessa cultura. E quem são os integrantes dessa cultura? As pessoas, né? As empresas, todos os agentes envolvidos dentro dessa cultura são diretamente ligados ao desenvolvimento. Ou não, né? Ou não. Se as pessoas que ali estão, né, dentro desta cultura, não pensam em empreendedorismo, não empreendem, não pensam diferente, consequentemente, essa cultura ela não vai ser propícia para o desenvolvimento do empreendedorismo. Pessoal, tranquilo? Beleza. E aí, então, como a gente faz para incentivar e desenvolver uma cultura empreendedora, né? Primeiro, a gente precisa pensar sempre inovação, né? Sempre inovação. Não tem como a gente tentar desenvolver uma cultura empreendedora, né? Querer fazer as coisas diferentes sem pensar em inovação, sem estar aberto à inovação e, principalmente, sem sofrer de síndrome de Gabriela, né? Isso é regra. Se eu sofro de síndrome de Gabriela, eu vou automaticamente ser contrário à inovação, a novos processos, novas formas de fazer negócio, novas maneiras de fazer negócio e, consequentemente, o meu resultado vai ser que eu não influencio e que eu não consigo desenvolver uma cultura empreendedora. E aí, então, para a gente poder desenvolver uma cultura empreendedora, é preciso, primeiramente, ter uma gestão empreendedora. A cultura, gente, é a área, né, que vai englobar todos os agentes envolvidos, né? Pessoas, empresas, né? Tomadas de decisões, forma de fazer negócio, forma de se relacionar. E a gestão empreendedora é como a gente vai, né? A pessoa que realmente vai gerir esse negócio. Então a gente já viu lá no início o que era gestão, né? Então, se a gestão não tiver uma mente aberta, não for aquele cara, né, o líder, e aí a gente viu ali em habilidades empreendedoras, né, o papel da liderança. Se esse cara, essa pessoa, esse grupo de gestão que vai tocar o negócio ou que vai tocar a sociedade, né, e aqui pode ser o exemplo dos nossos representantes também, né? Mas se essas pessoas que vão representar, que vão tocar, que vão tomar a decisão, que vão gerir as coisas, não tiverem uma mente aberta para a inovação, consequentemente, eles não terão uma gestão empreendedora, que vão pensar diferente, querer fazer diferente, querer agir diferente, e aí, consequentemente, vão acabar, né, tocando as coisas como elas são. E aí, eu acho que não é por aí, né? Não é o que a gente espera, não é o que a gente quer, afinal de contas, nós queremos fazer as coisas diferentes. Então, para que isso aconteça, é preciso, né, que o local onde tu está inserido tenha uma gestão empreendedora. Tendo uma gestão empreendedora, consequentemente, essa gestão vai trabalhar
para o desenvolvimento de uma cultura empreendedora, tá? Tranquilo, gente? Bom, olha só, gente, por que que é importante, né, a questão da gestão empreendedora? Porque a gente acabou de falar do intraempreendedor, né? E a gente viu que o intraempreendedorismo é uma possibilidade da empresa adquirir diferencial competitivo para o negócio. Mas para que a empresa possa contar com intraempreendedores, ela precisa ter uma gestão empreendedora. Porque o intraempreendedor, ele é aquele cara que vai decidir, vai agir, vai empreender, vai criar, vai inovar, vai se antecipar. E aí a gente vem para o exemplo do prof. Né? O que vai acontecer com esse cara se ele está inserido dentro de uma empresa a qual não tem uma cultura empreendedora, ou seja, não incentiva, né, o desenvolvimento desse perfil aqui e principalmente a gestão, que é quem toca o negócio. A gestão, quem toma a decisão, quem faz a gerência do negócio, não tem uma gestão empreendedora. O que vai acontecer? Provavelmente essa empresa vai ter maiores dificuldades, vai ter maior rotatividade, né? Não vai conseguir ter um diferencial competitivo voltado ao desenvolvimento de uma cultura empreendedora, né? Então são algumas questões que está tudo entrelaçado, né? É tudo ligado. Eu não consigo desenvolver o meu colaborador que tem um potencial empreendedor muito grande, né? Que poderia contribuir muito, né? Com pensamentos diferentes, ideias diferentes, se eu não tenho uma cultura empreendedora. Só que para ter uma cultura empreendedora, eu preciso ter uma gestão empreendedora. Se eu não tenho uma gestão empreendedora, eu vou ter, né, essa gestão em cima do palanque ali, né? Lembra da figurinha que a gente viu? Com o chicotinho mandando os seus liderados pelo caminho tal, pelo caminho B, né? E aí a gente tem um outro cenário, que é o líder, que é aquele cara que desce da bancadinha, assume a liderança ali, assume a ponta, assume o ponteiro e diz, é por aqui, e a gente vai fazer desta forma. Consequentemente, este cenário tende a ter uma cultura empreendedora por conta de que nós temos uma gestão, né, empreendedora. Certinho, gente? Dúvidas? Não? Desculpem. Tá certo, então. Bom, gente, estamos sem o AVA ainda, né? Como a gente viu. Infelizmente. Mas como eu falei, vou reforçar de novo, não se preocupem. Vocês não vão ser de maneira nenhuma prejudicados por conta disso. Tá? Não vou deixar. A gente vai dar sequência, então, na terça-feira, tá? E aí eu vou passar para vocês o PDF completinho, que ele já está pronto, com essa parte e também já com o final do nosso componente. A partir de agora aí a gente está entrando numa parte final, realmente. Lembrando sempre que o nosso componente vai até o dia 9 de julho, né? A gente tem mais aí, deixa eu verificar aqui, deixa eu abrir o... Ó, a gente tem mais quatro aulinhas, né? Então vai dar tranquilo para trabalhar e também para fazer a nossa atividade final, que vai ser a nossa provinha. Não se apavorem, tá? Eu dou o nome de prova, mas é uma atividade normal, é uma atividade como qualquer outra. E vocês vão ter aí todo o material disponível, a nossa apostila, a gente vai ter os vídeos, né, à disposição, vocês vão poder consultar o material e vai ser bem tranquilo, tá? Não se apavorem com isso. Eu dou o nome de prova, mas se quiserem chamar como atividade final, pode ser também, vai ser bem tranquilo, tá?
Mas isso a gente conversa lá na quinta-feira que vem, tá? Vai ser na quinta-feira que vem que a gente vai falar sobre ela. Provavelmente ela vai acontecer na nossa penúltima aula, que vai ser no dia, deixa eu abrir aqui de novo, dia 7, tá? Provavelmente. Mas aí a gente conversa na quinta-feira que vem para marcar a provinha. Se vai ser no dia 7 ou no dia 9, tá? Fiquem bem tranquilos, não se apavorem. Certo? A Lizzie já botou um bichinho ali apavorado. Não se apavorem, tá? Bom, gente, vou subir o vídeo então, tá? E assim que ele estiver disponível, eu passo para vocês. Uma dica. Lá dentro do meu canal, inclusive, deixa eu fazer um merchan, né? Se inscrevam no canal do professor e incentivem, né? Hoje eu fiquei bem contente pelo fato de que eu estava conversando com a Priscila, a diretora da nossa escola, até por algumas questões aí que vocês vão ficar sabendo na sequência e eu acho que vocês vão gostar, né? Mas já adiantando para vocês, se eu não me engano, eu comentei já em fazer da ideia que o professor teve de fazer aquele evento, né? Que aí eu não sei qual é o nome que a gente vai dar para ele, tá? Um evento, uma semana integrada, uma semana acadêmica online, não sei, tá? Mas vai ser um espaço virtual da nossa TATC, por conta de que os cursos da enfermagem eles se mobilizam bastante, né? Então eu acho que a gente também precisa fazer alguns esforços. Então a gente vai juntar todas as TATCs de todos os turnos em um evento online que vai acontecer ali na primeira quinzena de julho. E a gente vai trazer pessoas de fora, né? Empreendedores, quem está aí no mercado realmente batalhando, quem abriu o negócio agora, recentemente. A gente vai trazer alguém também para falar sobre o mercado de trabalho, como que tá, algumas dicas, né? De como a gente conseguiu uma recolocação no mercado de trabalho. Então vai ser muito legal. Todo mundo vai ficar sabendo, eu vou divulgar depois as datas, vou divulgar também o cronograma certinho. Mas vai ser muito legal. E aí, hoje, conversando com a Priscila, então, eu fiquei muito contente por conta de que ela disse que ela utilizou uma das minhas aulas como exemplo na escola, no outro SEG que nós temos aqui em Santa Maria, pelo fato de que a gente está trabalhando dessa forma, né? Tentando ter uma interação, né? Tentando ter uma didática diferente para fazer com que vocês realmente consigam consumir o conteúdo da melhor forma possível, diferentemente do que simplesmente largar o PDF para vocês. Então eu fiquei muito contente, né? É importante a gente ter esse feedback, né? Embora eu sempre peça também para vocês, né? Pessoal, é importante isso para nós, né? Para a gente saber que o caminho tá acontecendo legal. Então incentivem o professor também, né? Se inscrevam no canal do YouTube. E lá dentro do canal do YouTube eu criei as playlists. Então vocês vão entrar no canal do YouTube e lá dentro vai ter a playlist da turma de vocês. E aí todos os vídeos relacionados à turma de vocês, ao nosso componente, vão estar lá, né? E aí ficou mais organizado. Porque assim, ó, como eu estou trabalhando este componente em outras turmas, vocês viram, vocês devem ter percebido, né, que existem vários vídeos e eu gravo cada aula. Então, cada aula com uma turma é diferente uma da outra. Então eu criei essas playlists para ficar mais fácil e facilitar a vida de vocês, tá? Beleza, gente? Tranquilo? Beleza, então, gente. Muito obrigado, tá? Mais uma vez, pela participação, pela colaboração. E terça-feira estamos de volta. Espero que 100% recuperado, já tô bem. Eu achei que ia atrapalhar mais a voz, mas não, tá tranquilo, né? Comparado a ontem que eu dei aula e ontem foi um entendeu. Ontem eu parecia uma senhora de 75 anos, fumante, né, que fumou a vida inteira. A minha voz estava terrível, mas hoje saiu legal, tá? Muito obrigado, gente. Boa noite. Sim, vou aproveitar depois, Liz. Fazer fazer uma comidinha, aproveitar, já que não dá para sair, né? Infelizmente.
Mas obrigado. De repente ajuda, né, Thiago? De repente ajuda pra voz. Vamos tomar um negocinho forte. Então.